Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esta quarta-feira, onde nós temos um encontro com Deus, um encontro com a palavra do Senhor, em nossa jornada pela redenção. Nós estamos aqui estudando como é que Deus salva o homem. Até agora, nós temos visto por que o homem precisa de redenção, por que o homem precisa de salvação. Aliás, se você não entender por que você precisa de redenção, você não entende a cruz de Cristo. Então nós estamos nesse primeiro momento passando e vendo o que a palavra de Deus diz, de como foi que nós nos perdemos, como foi que nós caímos no pecado, quem somos nós. Mas antes de nós continuarmos, eu quero pedir a você para que possa compartilhar esse vídeo, para que você possa deixar aqui a sua inscrição, você que ainda não é inscrito, você possa também acionar aqui o sininho para que você possa ser notificado de quando nós tivermos novos vídeos, novas transmissões. Quero convidar você também para que possa estar conosco presencialmente aqui nos nossos cultos. Estamos aos sábados às 10h30 aqui em Santana, ao lado do metrô do Carandiru, aqui em São Paulo, na Rua Voluntários da Pátria, 1168, esteja conosco, venha celebrar o Senhor conosco, será uma alegria poder receber você. Quero também agradecer você pela sua presença, por estar conosco, por estar aqui sempre nos acompanhando. Temos sempre aqui muitos irmãos que estão nos acompanhando com bastante frequência. Convidar você para que possa permanecer conosco, nos ajudando, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais, fazendo os convites que precisam ser feitos. Amém? Nós vamos estar aqui hoje continuando, falando sobre esse plano de redenção da qual Deus tem estabelecido na sua palavra para nós, para a minha vida e para a sua vida. Ok? Quero convidar você à oração nesse momento, fazer essa primeira oração para que Deus possa nos abençoar nessa oportunidade. Maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por sua graça. Obrigado, Deus, pelo teu plano extraordinário de redenção. Um plano que começou na eternidade. Lá, Senhor, quando não existia homem, não existia estrela, não existia nada, o Senhor já estabeleceu esse plano de nos restaurar, de nos redimir. Bendito seja o teu nome. Agora, Senhor, faz com que o seu plano, meu Deus, continue em execução. Faz com que o seu plano, meu Deus, na vida de cada pessoa chegue ao ápice agora, Senhor. Faz, ó Deus, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Teu Espírito Santo, com que vidas sejam alcançadas, com que esse plano que começou na eternidade, Senhor, lá atrás, antes de existir homens, antes de existir qualquer coisa, esse plano seja concretizado nessa noite, na vida de pessoas, para que o Teu Espírito Santo abra o coração, para que creiam, Senhor, e sejam salvos em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção, pedimos a direção do Teu Espírito, pedimos, meu Deus, a Sua misericórdia sobre nós mais uma vez. Estenda, meu Deus, a Sua graça, Senhor, de forma poderosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, nós temos visto até aqui que Deus criou todas as coisas perfeitas para a glória e louvor dEle. Criou também o homem, santo, perfeito, justo e bom. Mas como disse Salomão, Deus criou o homem reto, íntegro, mas ele se desviou. Como diz a palavra de Deus, todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis, todos perderam o propósito pelo qual foram criados. O homem peca, Adão e Eva pecaram no Éden e eles nos representavam. Eles caíram em pecado, no pecado. Nós também caímos em pecado, no pecado. Nós nascemos em pecado, como disse Davi. Nós fomos gerados em pecado. Nós nascemos com a natureza pecadora, pecaminosa. Somos culpados por nossa natureza. Nós vimos na semana passada que uma das consequências do pecado é que o pecado, ele nos leva para longe da presença de Deus. Ele nos afasta de Deus. E talvez você esteja aí, exatamente afastado de Deus. O pecado pode ter te levado para longe de Deus. Mas Deus criou um plano de resgate para trazer você de volta. E é Ele que traz, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E minha oração é que Deus o atraia. É que Deus o arraste com cordas de amor, como diz a palavra de Deus.
Nós vimos que o pecado escraviza o homem se torna escravo do pecado, ele não consegue dizer não, até que Deus o liberta para que ele possa ser verdadeiramente livre e consiga resistir ao pecado e ser obediente a Cristo Jesus, seu novo Senhor. Nós vimos também que o pecado atrai a ira de Deus, Deus fica irado com o pecado, por causa da justiça dele. E nós vimos também que o pecado paga os seus escravos com morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você não sabe do que eu estou falando? Então volte, veja o nosso vídeo anterior que nós falamos muito sobre isso, é importante que você veja. Se você não está chegando aqui agora, vai lá no nosso canal, na playlist Redenção, e você vai ver todos os outros vídeos para que você possa entender. Fique aqui hoje. Depois que acabar esse vídeo, você volte lá e veja os outros assuntos que são muito importantes. Amém? Vamos ao nosso assunto de hoje. O que nós vamos estar tratando hoje? Nós vamos estar tratando hoje do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Nós vamos estar tratando hoje do fato de que todos prestarão contas a Deus. Todos os homens um dia hão de prestar contas a Deus. Você vai prestar contas a Deus. Um dia o tribunal de Cristo se abrirá e você estará lá, com certeza. A pergunta que eu faço para você é, se você morresse hoje e amanhã encontrar-se diante do tribunal de Cristo, você seria salvo ou absolvido? Por quê? Por quê? Por que você seria absolvido? Baseado em quê? A sua confiança está baseada em quê? E por que você seria condenado? Será que você reconhece seus pecados? Será que você reconhece que é pecador? Se você reconhece, amém. É uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E continue aí, continue firme. E a minha oração é que o Espírito Santo continue convencendo você. Não apenas de que você é pecador. Não apenas que se você se encontrasse amanhã diante do tribunal de Cristo, você seria condenado. A minha oração não é que o Espírito Santo te convença apenas disso, mas que te dê também a fé, a certeza suficiente para crer no ato redentor e salvador de Cristo Jesus como seu substituto na cruz, na condenação para a salvação. Nós vamos chegar lá. Mas o fato é esse. A questão, em primeiro lugar, que eu quero tratar com vocês aqui é: quem é o juiz da qual nós vamos encarar? Quem é o juiz da qual você vai ter que encarar no dia do tribunal de Cristo, no dia do juízo final? Quem é o juiz? Nós vemos que a palavra de Deus fala que a Bíblia diz sobre esse juiz. Salmos 7:11 diz que esse juiz é um juiz justo. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Preste atenção. No dia do tribunal de Cristo, você não encontrará ali um juiz corrupto, um juiz que aceita propina, um juiz que aceita suborno, não. Ele é um juiz justo. E um juiz justo leva em consideração tudo, absolutamente tudo. Deus é um juiz justo, nada passa, nada escapa. A justiça de Deus será feita. Então, em primeiro lugar, o juiz da qual você vai ter que encarar, da qual nós encararemos, é o juiz justo, onde tudo conta. Romanos capítulo 2, verso 2 diz que sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O juiz da qual deveremos encarar também é um juiz que julga conforme a verdade. Mas preste atenção aqui. Verdade de quem? A sua verdade ou a verdade dele? A minha verdade ou a verdade dele? A verdade dele. Algumas pessoas dizem assim: você não pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Eu pergunto, você não tem medo disso? Do fato de que Deus pode te julgar? Isso deveria fazer você tremer. E não usar isso como uma desculpa para endurecer o coração diante da repreensão. O fato de você dizer que só Deus pode te julgar, deveria fazer você tremer de medo. Porque quem é esse Deus que pode te julgar? A pergunta é, o quanto ele sabe a seu respeito?
o quanto Ele te conhece. É baseado na verdade que Ele conhece sobre você que você será julgado. Ele não julgará baseado na verdade que você diz sobre você. Ele julgará você baseado na verdade que Ele conhece a seu respeito. E a pergunta é, o quanto Deus te conhece? É baseado nessa verdade que será o julgamento. Terceiro aspecto desse juiz, Romanos 2,11. Pois em Deus não há parcialidade. Ele é imparcial. Ele não privilegia uns em detrimento de outros. No tribunal de Cristo não haverá cota racial. No tribunal de Cristo não haverá os menos favorecidos. Ah, eu sou pobre, então eu vou ter um desconto. Não tem isso, ele é imparcial. Talvez você esteja aí dizendo, não, meu pecado é um pecado mais diferenciado porque eu sou pastor. Ou porque eu sou filho de pastor. Ou porque eu tenho 30 anos de crente. Não, de jeito nenhum, ele é imparcial. Ele julgará de forma imparcial. Não importa quanto você tem na conta do banco, não importa o valor do seu dízimo, não importa a sua influência social. Ele é imparcial no seu julgamento. O juiz da qual nós encararemos é absolutamente imparcial. Veja o que diz o Salmo 9, 2 Crônicas 19:7. Agora que o temor do Senhor esteja sobre você, julgue com cuidado, pois com o Senhor nosso Deus não há injustiça, nem parcialidade e nem suborno. Olha quem é o juiz da qual você vai ter que encarar. Não há injustiça nele, ele é justo. Não há parcialidade. E ele não aceita suborno. Mas como é que a gente pode subornar a Deus? Como é que a gente pode pagar a Deus, depositar na conta de Deus? Não, mas nós temos a tentação e fazemos a tentativa muitas vezes de subornar a Deus através das boas ações. Nós dizemos assim, nós pecamos e depois dizemos assim, mas eu fiz coisas boas, eu faço coisas boas também. Isso é tentar comprar Deus. As suas coisas boas que você faz, você não faz mais do que a sua obrigação fazer coisas boas. Fazer boas ações, ser uma boa pessoa, ser honesto, ser justo, amar a esposa, amar o marido, não é mais do que a sua obrigação. Não fazer essas coisas é ser digno do julgamento do juízo. Tentar dizer para Deus que você deverá ser poupado por causa das coisas boas que faz, é tentar suborná-lo, e ele não aceita suborno. Aliás, as nossas melhores obras, a Bíblia diz que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. As nossas melhores obras, as nossas melhores justiças são todas contaminadas com o pecado. Mas esse é o juiz da qual você vai ter que encarar. Olha quem ele é, Salmo 9:8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: Deus tem capacidade de julgar o mundo inteiro. Será que Ele não tem capacidade de julgar você? Sim, tem. Veja Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Esse é o juiz da qual nós vamos ter que encarar. Esse é o juiz da qual nós teremos que lidar. Agora, diante desse dia do juízo, a pergunta que fica também é: quem será julgado? Quem será julgado? Veja, por favor, Romanos capítulo 2, verso 1 a 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois você está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Romanos capítulo 2, 1 e 3, está falando do julgamento, está falando do homem que julga o outro, mas pratica as mesmas coisas que ele está condenando. Paulo diz, você também será julgado. Agora, Apocalipse capítulo 20,
Verso 11, Paulo diz, o apóstolo João vê e escreve assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, quando a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. João, em Apocalipse capítulo 20, texto que nós lemos, ele diz que ele viu o trono de Deus, o dia do juízo final. E ele viu uma multidão, grandes e pequenos, homens importantes e homens insignificantes, de imperadores a escravos, de doutores a leigos, a analfabetos. Ele viu todos eles diante do trono de Deus, em pé. João viu você, ele me viu lá naquele dia, diante do tribunal de Deus, diante do tribunal de Cristo. Então quem será julgado? Todos estarão lá, todos serão julgados. Aí você pode dizer assim: mas eu sou uma boa pessoa, pastor, eu faço bem, eu entendo, mas eu faço bem, eu faço coisas boas também, eu não sou tão mal assim. Ok, eu acredito em você. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Talvez você diga assim: pastor, mas Deus é bom. Você está descrevendo um Deus aí, pastor, que eu não estou reconhecendo. Porque Deus não é bom? É claro que é bom. Deus não apenas é bom, Deus é totalmente bom. Deus é 100% maravilhoso. Então, a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui para você é a seguinte: por que é que você não aproveita que Deus é bom? Ficar dizendo que Deus é bom e continuar no pecado, continuar perdido, continuar numa estrada de condenação, não resolve nada. Então, por que você não aproveita que Deus é bom? Então, por que você não aproveita? Paulo diz que ele não apenas é bom, Paulo diz que ele é ricamente bom. Então por que você não aproveita a riqueza da bondade de Deus? Por que você não aproveita o fato de Deus ser tolerante com você? Está aí, 20, 30, 40 anos, vivendo em pecado, sem Cristo. Deus tem tolerado o seu pecado. Por que você não aproveita que Deus tem sido tolerado? É isso que ele está dizendo. Por que você não aproveita o fato de Deus ser paciente? E não se arrepende? Por acaso a bondade de Deus não deveria levar você ao arrependimento? Por acaso o fato de Deus ser bom não deveria levar você a aproveitar, correr para Ele, aproveitar que Ele é bom e se arrepender do seu mal, do seu pecado, da sua condição? Porque ficar dizendo que Deus é bom na tentativa de justificar a sua maldade, não resolve absolutamente nada. Não resolve. Então aproveite que Deus é bom. Aproveite porque Ele é bom hoje. Aproveite porque há graça hoje, tem misericórdia hoje. Mas amanhã, no dia do juízo, e eu volto à minha pergunta. A pergunta de Hebreus. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Eu pergunto, se você estivesse amanhã diante do tribunal de Cristo, você seria condenado ou absolvido? Essa é a realidade que você tem que lidar com ela. Mas Deus não é bom? É bom. Por que você não aproveita que Deus é bom? Por que não se arrepende dos seus pecados? Aproveite que Ele é bom. Hoje, existe redenção hoje. No dia do juízo não haverá redenção. Mas eu quero continuar aqui com você. Quando que será esse julgamento? Quando que o julgamento acontecerá? Quando que acontecerá o julgamento de Deus? A Bíblia fala de 2 momentos em que esse julgamento acontece.
2 momentos. 2 momentos, pastor? Eu achei que era só no dia do juízo final. Calma. Acontece em 2 momentos esse juízo. Acontece em 2 momentos esse julgamento. Olha como é que é bom você ficar aqui conosco. Você vai aprender mais uma coisa. 2 momentos. Vamos lá. Eu gostaria que você olhasse, por favor, comigo. O primeiro momento. Romanos 2, 5 a 9. Romanos 2, 5 a 9. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Aqui em Romanos 2, o apóstolo Paulo está falando do homem que permanece no seu pecado. Ele diz: você está acumulando ira sobre ira para o dia da ira. É como se fosse uma espécie de juro sobre juro. O homem que permanece no seu pecado, o homem que permanece sem redenção, Paulo diz, você está acumulando ira de Deus sobre você. Até que vai chegar um dia, chamado, que a Bíblia chama de o dia da ira, é o dia do juízo. O dia da ira de Deus, onde Deus retribuirá a cada um. Vida eterna aos que buscaram a presença de Deus, aos que confiaram em Cristo Jesus. E a evidência de que eles confiaram em Cristo Jesus é que as suas obras são justas. Mas condenação, indignação para aqueles que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Esse é um dia, o dia do juízo. Agora eu quero te mostrar um outro dia em que esse julgamento acontece. João capítulo 3, verso 18. João 3, 18. Diz assim: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,16 todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece esse texto. E eu fico triste porque poucas pessoas o entendem. Porque a Bíblia está falando de um amor de Deus sobre todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é que não vai perecer nesse texto? Deus está falando que a salvação foi dada a todos os homens estão salvos porque Deus ama todos os homens? Não, o texto está dizendo que aqueles que serão salvos, aqueles que não vão perecer, são aqueles que creem no Filho, aqueles que creem em Jesus. Ele não está dizendo que Deus, por causa do seu amor para com toda a humanidade está salva. Não, ele está dizendo que a salvação, a redenção, é para aqueles que creem no seu Filho. Não crer no Filho, permanecer no pecado, debaixo de condenação, é cuspir nesse amor de Deus. É desprezar esse amor que Deus revela a todos os homens. Mas o que diz o verso 18, capítulo 3, verso 18? Diz exatamente isso. Quem crê nele quem? Em Jesus, não é julgado. Olha isso. Eu disse que esse juízo acontecia em 2 momentos. Um é o dia do juízo. O outro é hoje. Existe um juízo hoje. Existe um dia do juízo hoje. Aqui João está dizendo, quem crê nele não é julgado. Quem crê em Jesus não é julgado. O tempo está no presente, o tempo do verbo. Aquele que crê em Jesus não é julgado. O apóstolo Paulo reforça isso em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Por isso, alegrai-vos, ó salvos, alegrai-vos, ó eleito. Não existe condenação sobre a sua vida. Não é condenado, não é julgado. Aquele que está em Cristo não é julgado.
você só vai entender porque não é julgado se você continuar assistindo a série, que eu vou falar lá na frente. Mas veja o que acontece no resto do verso 18 de João capítulo 3. Mas quem não crê, e crer aqui não tem nada a ver com acreditar. Crer aqui não tem nada a ver com dizer que acredita em Jesus, que acredita em Deus. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus. E ainda se estremece. E nem por isso ele é salvo. Crer aqui não está dizendo, mas eu acredito em Jesus. Mas eu acredito em Deus. Crer aqui não tem nada a ver com isso. Crer aqui é uma experiência viva. De andar com Ele, de ter sido transformado por Ele, de ter sido salvo por Ele, de pertencer a Ele. Aquele que nele crê, aquele que vive nele, aquele que é seu discípulo, aquele que foi alcançado, foi transformado pela vida dele, pelo poder do seu evangelho, não é julgado. Mas aquele que não crê, aquele que não foi salvo, aquele que não foi alcançado pela graça, aquele que vive longe da graça de Deus, aquele que apesar de ser bom, mas ainda não tem um pacto, uma aliança com Cristo, aquele que nele não crê, já está condenado. O texto não joga para o futuro. O texto diz, se você não está em Cristo, já está julgado, já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja o verso 36 do mesmo capítulo 3. João 3, 36. Olha o que ele diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. Quem crê no Filho. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. A ira que nós falamos aqui na semana passada. Sem Cristo, o que existe sobre você é ira, condenação. Então funciona assim. Funciona assim. Querido irmão ou irmã, preste atenção. Meu amigo, você que está sem Cristo, preste atenção. Sem Cristo você já está condenado. Não existe uma neutralidade. Não existe um caminho neutro. Ou você está no caminho largo que conduz à perdição, ou você está no caminho estreito que conduz à vida eterna. Não existe uma bifurcação. Não existe uma encruzilhada em que você precisa decidir e você está numa posição neutra. Não existe isso. Tire isso da sua cabeça. Ou você está no caminho largo que conduz à perdição, ou você está no caminho estreito que conduz à vida eterna. Todos nós nascemos no caminho largo, caminhando para o inferno. O evangelho é aquela portinha que tem na beira do caminho, com alguém dizendo, creia em Jesus, passe por essa porta, e você estará no caminho estreito que dá a vida eterna, saia do caminho largo. Entenda uma coisa, por que a Bíblia diz que já está condenado? Esse julgamento acontece hoje. O julgamento final será apenas uma confirmação daquilo que já acontece hoje. No dia em que você chegar diante do tribunal de Cristo, no dia do juízo final, você estará lá. Eu também. Todos nós estaremos lá. Mas ali haverá apenas uma sentença de uma escolha que já foi feita aqui, agora, hoje. Quando Deus condenar o ímpio ao inferno no dia do juízo final, Ele apenas condenará o homem de uma vida que ele sempre viveu. Você viveu uma vida inteira de condenação, uma vida inteira de rebeldia contra Deus, rejeitou o Filho de Deus, rejeitou as promessas de salvação, rejeitou as propostas de salvação, permaneceu no caminho da condenação, permaneceu no caminho do inferno. Quando você chegar lá, você ouvirá apenas aquilo que o resultado de uma vida que você viveu sempre. Mas se na caminhada dessa vida, você ouvir o Evangelho, como você está ouvindo hoje, e crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, e verdadeiramente for transformado e salvo pela graça, então a condenação será eliminada. No dia do juízo, Deus não poderá te condenar, porque a sua condenação já foi executada em outro. Estará escrito na ficha dele, na sua ficha diante de Deus, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação.
Esse dia chegará. E eu quero terminar para nós orarmos, te fazendo a mesma pergunta que eu fiz no início. A Bíblia garante que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Se você estivesse diante desse tribunal hoje, pergunta que eu faço para você, você seria absolvido ou seria condenado? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O apóstolo João, na sua carta, ele vai falar no capítulo 2 de um advogado fiel. Ele vai falar de Jesus como advogado. Você só precisa de um advogado porque existe um tribunal, porque existe um dia do juízo. Mas João não diz que Jesus é o advogado de todas as pessoas da terra. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Ele está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para todas as pessoas da terra? Não. Ele está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para um povo santo. Ele está escrevendo para pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Ele está escrevendo para pessoas que creem em Jesus. Jesus não é advogado de todas as pessoas da terra. Ele é advogado de todos aqueles que nele creem. E é isso que João está dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso advogado. Ele também pode ser o seu advogado. Ele é capaz de advogar a causa do mundo inteiro. De todos os homens, de qualquer homem, do homem mais perverso, da mulher mais terrível, ele é capaz de advogar a sua causa. Mas apenas se você crê nele, Deus tem uma obra de redenção, e ela está sendo oferecida a você mais uma vez. Ela já foi oferecida a você, meu amado irmão, irmã que está em Cristo, que você possa usufruir dela. E a você que ainda não se decidiu por Cristo, eu não sei por que você não se decidiu por Cristo ainda. Se o Espírito Santo tem te chamado à redenção, se o Espírito Santo tem te feito entender a palavra dele, creia em Jesus. Receba-o como o Senhor da sua vida pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo. Obrigado que em sua justiça o Senhor manifestou misericórdia e nos apresentou Cristo Jesus através do Evangelho. Nos apresentou um advogado competente, que é capaz de julgar, de nos representar diante de uma causa tão difícil. Obrigado, meu Deus, por sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bênção. Obrigado por nos livrar desse dia de fúria, de ira e de justiça, da qual o Senhor manifestará, porque haverá justiça finalmente nesse mundo. Mas nós também, Senhor, éramos dignos de sofrer a sua ira e a sua justiça por causa dos nossos muitos pecados, mas o Senhor foi misericordioso para conosco. Eu te louvo, meu Deus, pela vida dos teus servos, os teus eleitos, aqueles que foram alcançados, livres desse dia de condenação. Esses da qual não serão mais julgados, esses da qual não são mais julgados, não são mais condenados, esses da qual tinham uma ficha horrorosa de condenações e pecados, mas agora o teu Espírito declara que nenhuma condenação há sobre eles. Deus Santo, nós queremos orar também por esses da qual ainda, Senhor, há uma ficha enorme, extensa de condenação, que estão debaixo de condenação, porque ainda não creram em Cristo Jesus. Meu Deus, ó Senhor, Espírito Santo, age com graça e soberania, converta esse coração para a glória do teu nome, para que pelo sangue da cruz, o sangue de Jesus na cruz do Calvário, essa ficha seja limpa, seja purificada, seja totalmente apagada, para que essa cédula de morte, Senhor, seja rasgada. Deus, olha para o sacrifício de teu Filho Santo na cruz, envia o teu Espírito sobre esse coração com fé, com convicção, com arrependimento, com confissão, para que creia no Evangelho. Tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia.
em nome de Jesus. Salva mais um, meu Deus. Salva, Senhor, por favor. Salva este homem, salva esta mulher. Tenha misericórdia, Senhor. Eu imploro a Ti. Abre esse coração para que creia no Evangelho Santo. Para que creia no Teu Filho na cruz. Para que creia que Cristo substituiu perfeitamente, para que creia que é pecador, que precisa de graça, para que creia, Senhor, que se morrer hoje, amanhã, meu Deus, no estado que está, estará condenado. Meu Deus, tem misericórdia, manifesta a sua graça em nome de Teu Filho Santo Jesus, eu te peço, Senhor, amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa, fique conosco. Semana que vem, quarta-feira às 20h30, volte. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Como eu disse no início, vem cultuar com a gente. Vem cultuar conosco. Igreja Adventista da Promessa, aqui no bairro de Santana, próximo à rodoviária do Tietê, do lado do metrô Carandiru, Avenida Voluntários da Pátria 1168. Você que está afastado, que está longe, por favor, retorne à casa do Pai, retorne à comunhão dos santos, retorne à igreja de Cristo, retorne ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos, fiquem na paz e até a próxima semana. Amém e amém. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante de se o vejo implorarei, dos servos seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi,
sua casa.